Olá, muito bom dia. Vim aqui hoje trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Na verdade, irmãos, eu não pude falar com vocês como costumo fazer com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas desse mundo. Como existem ciumeiras e brigas entre vocês? Será que isso não prova que vocês são pessoas desse mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, ou o outro, eu sou de Apolo, será que assim estão agindo como pessoas desse mundo? Afinal de contas, quem é Apolo ou quem é Paulo? Somos somente servidores de Deus. E foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe der para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. De modo que não importa o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. Pois não existe diferença entre pessoas que planta e a pessoa que rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. Para mim, a revelação que eu tenho referente a essa palavra até aqui é que Paulo se refere às religiões, né? Que não deveria existir várias religiões, né? Somente uma. Que não importa quem planta ou quem rega, que não existe diferença entre pessoas, né? Esse é o entendimento que eu tenho. Seguindo, e vocês são também o edifício de Deus, usando o dom que Deus deu. Eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, outros usam prata, outros pedras preciosas para construir em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira, outros usam capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa.
O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquele que alguém construir em cima do alicerce resistirá ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. E certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Que ninguém engane a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio, conforme a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para ser de fato sábio. Pois aquilo que esse mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura. Como dizem as escrituras sagradas, Deus pega os sábios nas suas espertezas. E também o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios não valem nada. Ninguém deve se orgulhar daquilo que as pessoas podem fazer, pois tudo é de vocês. Isso é Paulo, Apolo, Pedro, esse mundo, a vida e a morte, o presente e o futuro. Tudo isso pertence a vocês. Vocês pertencem a Cristo e Cristo pertence a Deus. Vocês nos devem tratar como servidores de Cristo, que foram encarregados de administrar a realização dos planos secretos de Deus. O que exige de quem tem essa responsabilidade é que seja fiel ao seu Senhor. Mas para mim não tem a menor importância ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Eu não julgo nem a mim mesmo. A minha consciência está limpa, mas isso não prova que sou de fato inocente. Quem me julga é o Senhor. Portanto, não julgue ninguém antes da hora. Espere o julgamento final. Quando o Senhor vier, ele trará para a luz os segredos escondidos no escuro e mostrará as intenções que estão no coração das pessoas. Então cada um receberá de Deus os elogios que merece. Meus irmãos, é para instruir vocês que eu tenho aplicado essa lição a mim mesmo e a Apolo. Usei nós dois como um exemplo, para que vocês aprendam o que quer dizer o ditado: obedeça ao que está escrito. E ninguém deve se orgulhar de uma pessoa e desprezar a outra. Quem é que fez vocês superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem lhes deu tudo o que vocês têm? Então, por que é que vocês ficam todo orgulhoso, como se o que vocês têm não fosse dado por Deus? Pelo que parece, vocês já têm tudo o que precisam. Já são ricos, vocês já se tornaram reis e nós não. Que bom! Se vocês fossem reis de verdade, para que nós pudéssemos reinar junto com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, o único lugar, o último lugar. Somos como as pessoas condenadas a morrer em público, como espetáculo para o mundo inteiro, tanto para os anjos como para os seres humanos. Por causa de Cristo, nós somos loucos.
mas vocês são sábios por estares unidos com eles. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são respeitados e nós fomos desprezados. Até agora temos passado fome e sede. Temos nos vestido como trapos. Temos recebido bofetadas e não temos lugar certo para morar. Temos nos cansado de trabalhar para nos sustentar. Quando fomos amaldiçoados, nós abençoamos. Quando somos perseguidos, aguentamos com paciência. Quando somos insultados, respondemos com palavras delicadas. Somos considerados como lixo e até agora somos tratados como um imundície desse mundo. Não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderiam ter mais um pai. Pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem em união com Cristo Jesus. Portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. Por isso estou enviando para vocês Timóteo, que é o meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigam na nova vida e que tenho em união com Cristo Jesus. Caminhos esses que ensino em toda a igreja. Alguns de vocês ficaram orgulhosos, certos de que eu iria visitá-los. Porém, se o Senhor quiser, eu vou visitá-los logo. Então vou saber o que esses orgulhosos são capazes de fazer, e não somente o que eles são capazes de dizer. Pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. O que é que vocês preferem? Que eu vá até vocês com um chicote ou com um coração cheio de amor e bondade? Eu acabei de ministrar para vocês o capítulo 3 e o capítulo 4 de 1 Coríntios. Seguindo aqui, capítulo 10. Irmãos, eu quero que vocês lembrem o que aconteceu com os nossos antepassados, seguidores de Moisés. Todos foram protegidos pelas nuvens e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram, e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para não passarmos por essas coisas. Meus irmãos, como eles quiseram que nós não adoramos ídolos, como alguns deles adoraram, como dizem as Escrituras Sagradas. O povo sentou-se para comer, beber e levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram. Pulando aqui para o verso 11.
Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados a fim de servir de exemplo para os outros. Aquelas coisas foram escritas a fim de servir de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Versos 14. Por isso, meus queridos amigos, fujam da adoração a ídolos. Eu falo com vocês como com pessoas que têm capacidade para entender o que estou afirmando. Julguem vocês mesmos o que eu estou dizendo. Pensem no cálice pelo qual damos graças a Deus na ceia do Senhor. Será que quando estamos bebendo o cálice não estamos tornando parte do sangue de Cristo? E quando participamos e comemos o pão, não estamos tomando parte do corpo de Cristo? Mesmo sendo muitos, todos comemos do mesmo pão, que é um só, e por isso somos um só corpo. Eu senti de trazer essa palavra para vocês hoje. Pede para o Espírito Santo revelar a verdade no coração de vocês. O nosso Deus, ele é um Deus vivo, em espírito e em verdade. Tá bom? Toda palavra que eu trago aqui, eu peço que vocês acompanhem na Bíblia de vocês. Não são as minhas palavras, mas sim as palavras de Deus. Tá bom? Beijo no coração de todos vocês. Ótima quinta-feira a todos. Em nome de nosso Senhor Jesus. Fiquem todos com Deus.